Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai entrar num assunto super importante: como ler uma cena de acidente. A ideia é transformar aquele caos inicial em informações claras para a gente conseguir entender e até prever possíveis lesões. E aí, a gente se depara com um acidente. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Correr para ajudar, certo? Pois é, mas segura a emoção. Antes de qualquer coisa, o passo número 1 é outro. E acredite, ele pode ser a linha que separa um resgate de mais uma tragédia. Beleza, então vamos lá. Nosso papo de hoje está dividido em 5 pontos principais. A gente vai desde a segurança até como agir passo a passo para organizar as ideias no meio do caos. E vamos começar com o que é, sem dúvida, o mais importante de tudo: segurança em primeiro lugar. Isso não é clichê, é uma regra de ouro. Pensa comigo, um socorrista que vira vítima não ajuda ninguém. Simples assim, é a base de qualquer atendimento de emergência no mundo. Esse processo de 3 passos é tipo o manual de sobrevivência para garantir a segurança da cena. Primeiro, avaliar os riscos. É olhar em volta 360 graus mesmo. Tem fio caído? Cheiro de combustível? Os carros ainda estão passando raspando? Segundo passo, sinalizar. Pega o triângulo do carro, liga o pisca-alerta, faz alguma coisa para avisar quem está vindo. E terceiro, proteger. É criar uma bolha de segurança, sabe? Isolar a área para que ninguém mais se machuque e para que o socorro possa trabalhar em paz. Agora a gente entra numa parte fascinante. É aqui que um pouquinho de física nos ajuda a virar quase um detetive e prever lesões que, olha, não dá para ver a olho nu. A gente não enxerga a energia, mas os estragos que ela faz, esses a gente vê. E o nome do jogo aqui é energia cinética. Pensa assim, toda aquela energia do carro em movimento, ela não some do nada, né? Numa batida, ela é transferida de forma brutal para quem está dentro do veículo. E é essa transferência de energia que a gente chama de trauma. E olha que interessante, a coisa não é tão simples como mais rápido, mais machuca. A relação é exponencial. O que isso quer dizer? Que a gravidade das lesões dispara com a velocidade. Às vezes, a diferença entre um grande susto e algo muito, muito pior está em poucos quilômetros por hora a mais. Para ter uma ideia clara do perigo, olha esse número. Se a velocidade dobra de 50 para 100 km por hora, a energia do impacto não dobra, ela quadruplica. É isso mesmo, 4 vezes mais força sendo despejada no corpo das pessoas. Ok, então o carro bateu. Mas a história não acaba aí. Agora a gente vai ver como essa energia toda provoca uma segunda batida. Uma colisão silenciosa, invisível, que acontece dentro do corpo. Imagina a cena. O carro bate e para. O corpo da pessoa preso pelo cinto também para. Mas e os órgãos lá dentro? O cérebro, o coração, o fígado, eles não param na mesma hora. Por uma fração de segundo, eles continuam o movimento e se chocam contra as paredes do corpo, como o crânio e as costelas. É a mesma lógica de sacudir um pote de vidro com um ovo cru dentro. O pote para na sua mão, mas o ovo vai com tudo contra o vidro. É exatamente isso que acontece lá dentro. E é essa colisão interna que causa as lesões mais traiçoeiras e muitas vezes fatais. O cérebro se choca com o crânio, causando lesões graves. A artéria aorta, a principal do corpo, pode se romper, causando uma hemorragia interna gigantesca. Órgãos como o fígado e o baço podem simplesmente se partir. E o mais assustador, tudo isso pode acontecer sem que a pessoa tenha um arranhão sequer por fora. E tem mais. Não é só o choque direto dos órgãos. Existe um fenômeno chamado cavitação. Pensa na energia do impacto como uma onda de choque que viaja pelo corpo, igual aquela ondulação que uma pedra faz quando cai na água. Essa onda de pressão estica e espreme os tecidos e pode arrebentar vasos sanguíneos e danificar estruturas que nem estavam perto do ponto de impacto original. Bom, com tudo isso em mente, o carro amassado deixa de ser só um monte de metal retorcido. Ele vira uma ferramenta de diagnóstico. O carro literalmente conta a história do que aconteceu ali, dando pistas valiosas sobre o que esperar. É como se o carro fosse um mapa do corpo humano. Por exemplo, viu um para-brisa trincado parecendo uma teia de aranha? Pode apostar que teve um impacto forte da cabeça ali. Então, já ficamos de olho em lesão no crânio e na cervical. O volante está torto, amassado? Opa! Alerta para lesões sérias no tórax, costela quebrada, pulmão perfurado, até o coração pode ter sido atingido. E o painel quebrado ali na frente do banco? É um sinal clássico para procurar fraturas de fêmur. Passar essas informações para a equipe de emergência é ouro puro. Certo, a cena está segura, a gente já leu o acidente e tem uma ideia do que pode ter acontecido.
Agora sim o foco muda. É hora de uma avaliação rápida da vítima e, logo depois, a ação mais importante que se pode tomar. Essa avaliação tem que ser papum, muito rápida. Primeiro, a pessoa responde? É chamar, tocar no ombro, ver se tem alguma reação. Segundo, ela está respirando normal? É olhar para o peito, ver se sobe e desce. E aqui um detalhe crucial. Aquele som de gasping, sabe? Uma respiração agônica parecendo um peixe fora d'água. Isso não é respirar normalmente. E terceiro, e mais importante, chamar ajuda profissional. Com essas informações em mãos, o local exato, quantas vítimas, se estão conscientes, se respiram, a ligação para o serviço de emergência vai ser muito mais eficaz. Então, o que a gente leva de tudo isso é que, ao chegar numa cena de acidente, a gente precisa vestir o chapéu de detetive, ler as pistas no carro, entender a física por trás da batida. Isso nos permite enxergar o que não é óbvio, o perigo que está escondido. É essa capacidade de observar e de antecipar que transforma alguém que está só olhando em uma primeira resposta eficaz. E no fim das contas, é isso que pode fazer toda a diferença.